O homem civilizado desta civilização pensa na ordem e no equilíbrio terrestre e pensa no equilíbrio da humanidade que vive na superfície deste planeta. Então, as suas leis dizem respeito à ordem material das coisas. Mas nem sempre esse conceito do homem civilizado da superfície corresponde a leis cósmicas. Isto tudo corresponde às leis terrestres, às leis deste planeta, mas não às leis cósmicas. As leis cósmicas dizem respeito a âmbitos maiores de consciência, não só da consciência terrestre. E nós, como terrestres, não nos preocupamos, por exemplo, com aquilo que fazemos aqui. Todos os setores vai influir no universo, vai influir na vida de outros planetas, vai influir na vida de estrelas. Enfim, nós somos muito restritos ao planeta Terra, mesmo porque não conhecemos muito bem o universo, do cosmos nada sabemos, não? O cosmos é um conjunto de universos. Então, as nossas leis aqui e os nossos costumes, os nossos hábitos, são realmente muito restritos. E nesta partilha não, que nós estamos fazendo agora, a respeito dos animais, nós vamos falar coisas que não são muito comuns de se admitir. Então nós pedimos a compreensão de todos e queremos esclarecer que nós vamos emitir conceitos que são para vocês refletirem, não são doutrinação, não. São para vocês refletirem e buscarem no interior de vocês, não é, confirmações. A ideia de fazermos esta partilha, esta palestra aqui em Lavras, foi porque tivemos contato com o Parque São Francisco de Assis, onde vocês sabem que há 400 e tantos animais, não é? Que foram recolhidos das ruas, tratados, e que lá aguardam a ser adotados. E nós ficamos muito tocados por aquele trabalho, por causa do interesse, não, que um grupo filantrópico, humanitário e completamente desinteressado de interesses econômicos, fez por aqueles animais. Então, nós vamos começar nosso encontro definindo, para começar, o que é reino da natureza, o que são os reinos da natureza, porque os animais são um desses reinos. Nós consideramos os reinos da natureza, o mineral, vegetal, animal, humano, nós consideramos esses reinos setores da vida universal, não só da vida terrestre. Porque em outros mundos, materializados ou não, porque existem também mundos que não são materializados, são mundos sutis, mundos invisíveis para nós pelos telescópios, como há planetas também que não são sólidos. Há planetas que estão em formação,
há planetas que são imateriais. Então, os reinos existem em todos esses mundos. Naturalmente, não como na Terra. A Terra é um planeta sólido, material denso, não? E há outros que não são sólidos, que nós nem conhecemos. Bem, depois, os reinos, então, nós estamos considerando setores da vida universal. Portanto, não só um reino tem um contato sutil, interno com o outro, como os reinos desta Terra devem ter um contato essencial com os reinos em todos os outros mundos onde eles existam, embora a sua forma seja muito diferente, embora a sua forma possa até não ser física, não é? Mas isto não impede que todos os reinos tenham contato e todos os reinos tenham uma meta. Nos reinos mineral, vegetal, animal e humano, a consciência única está nesses reinos fazendo experiências, experiências evolutivas, aprendizagem. Porque a consciência é única no cosmos todo, mas ela se ramifica e ela se manifesta em todos os mundos, de todos os universos. E essa consciência, quando se ramifica, vem fazer aprendizagem, inclusive nos reinos. Então, um reino da natureza, isso que nós chamamos de um reino da natureza, ele tem funções e metas bem específicas. E tem uma inter-relação com todos os outros reinos. Isto tudo a gente não vê com os olhos físicos. Isto tudo também não se pode pesquisar materialmente. Nós precisaríamos desenvolver outros sentidos para podermos ir a fundo na realidade de tudo que existe, e no caso desta palestra, principalmente dos reinos. Nós não podemos falar de uma coisa tão ampla, tão universal, tão cósmica, como sejam os reinos e a própria natureza, baseados nos nossos sentidos externos, ou nas nossas experiências materiais básicas. Mas teríamos que contar com nossos sentidos internos, que não são esses que nós conhecemos, mas que são a contraparte deles, não no plano físico, no nosso mundo interior, na nossa consciência interior. Para isso, nós teríamos que ter, além de um contato interno com esta parte invisível da vida, nós teríamos que ter o maior desenvolvimento da glândula timo aqui, o maior desenvolvimento da glândula pituitária, que está entre as sobrancelhas do lado de dentro da cabeça, e o maior desenvolvimento da glândula pineal, que está no alto da cabeça. E com o máximo desenvolvimento dessas glândulas, que algumas delas a ciência ainda não sabe exatamente para que existem. Então, o máximo desenvolvimento dessas glândulas trará para nós maiores contatos com esta parte da vida que por enquanto para nós é invisível. Com o desenvolvimento do timo, da pituitária, da pineal, e com também o nosso interesse por coisas que não são físicas, que não são materiais, que não são óbvias, não? Isto tudo trará um outro desenvolvimento.
e trará um outro conhecimento para nós. Então nós veremos os reinos da natureza de uma outra forma. E veremos tudo aquilo que para nós é uma realidade científica, veremos isto também como uma realidade espiritual. Eu estou falando a palavra espiritual porque o espiritual é um outro nível de consciência. O espiritual não é uma coisa abstrata, que dependa só de fé. É um outro nível de consciência. Então nós temos a nossa consciência no plano físico, no plano emocional, no plano mental, no plano intuitivo. E depois do plano intuitivo, nós temos o nível espiritual, que está em nós também, está na nossa consciência, só que não é ainda desenvolvido. E cada reino desses, os materiais e os outros, além do espiritual, cada reino é regido por uma entidade cósmica. Uma entidade não é um ser como nós. Uma entidade é um ser que já passou pela nossa experiência na cadeia evolutiva e por ter feito toda a nossa experiência na cadeia evolutiva, quem sabe em que lugar do universo, não? Esses seres, não é? Estão em outro padrão de consciência, em outro padrão de conhecimento. E nós temos também uma parte interna do nosso ser, uma parte essencial do nosso ser, que não é física, que não é emocional, que não é mental, está além desse plano. Para uma raça mental como a nossa, para uma humanidade que está desenvolvendo o mental, estas coisas parecem estranhas e parecem fantasias. Mas, se nós ouvirmos falar nestas coisas, pode ser que uma semente fique plantada em nós, é semeada em nós, e não se sabe, com a evolução das leis, com a evolução da humanidade, não se sabe se isto vai ter um sentido experimental para nós. Porque a manifestação do nível espiritual é completamente imprevisível. Nós jamais poderemos prever quando é que vamos ter um contato com o nosso nível espiritual. Isso é imprevisível. E isto também é algo que não obedece ordens. Não basta a gente ter vontade, não basta a gente querer, e não basta também estar fazendo exercícios e não há experiências que fazer, se isto não se revela. Então, a uma certa altura, cada um de nós pode ter a surpresa de ter uma experiência espiritual. Mas quem tem a experiência espiritual ou já teve, sabe de umas certas coisas básicas, isto é, que ele não foi avisado, que ele não esperava e que é uma coisa tão inédita para ele, no nosso atual grau evolutivo, é uma coisa tão inédita que nos deixa até um pouco duvidosos do que estamos experimentando. Então, é muito comum que um indivíduo inesperadamente tenha uma experiência consciente no seu nível espiritual, que está bastante além do mental e bastante além do intuitivo, e que ele fique com isso duvidando de si mesmo, duvidando dos seus próprios recursos, duvidando das suas próprias capacidades, porque ele não tinha consciência daquela capacidade dele. O termo reino, aqui no planeta Terra,
também se refere a grupos que têm características próprias no reino animal, como por exemplo as abelhas. As abelhas pertencem ao reino animal, mas as abelhas são incompreensíveis para nós. E isto faz parte do reino animal, mas tem características próprias. Não só as abelhas, mas como certos pássaros. Então isto deve intrigar um pouco, não? Quem tem a mente científica fica muito intrigado, sabendo, por exemplo, que nenhum animal pode resolver desaparecer do planeta Terra e o reino das abelhas pode sim decidir ir embora deste planeta, porque não veio, não é original deste planeta. Então o reino animal é muito misterioso para nós. E quando os cientistas começam a perceber que as abelhas estão terminando, que não se encontram mais como antes, não sabem o que está acontecendo. É que as abelhas são um tipo especial de reino animal, é um tipo de reino animal que neste planeta não existe e que estava aqui em colaboração com o reino vegetal, em colaboração com todas as plantas que precisam das abelhas para se fertilizarem e para darem frutos. E como essas abelhas, que vêm de uma inteligência extraplanetária, que não é terrestre, como essas abelhas estão se sentindo ameaçadas por causa do tratamento que elas têm, porque vocês sabem que os criadores de abelhas retiram todo o mel que elas produzem e lhes dão água com açúcar. Então, este reino está para se retirar do reino animal da Terra e voltar para a sua casa, que lá parece que não é física. E outros também, certos pássaros, podem ter uma relação com outros planetas ou outros mundos ou outras dimensões e estão aqui para certos serviços. Não sei se vocês tiveram oportunidade de observar, por exemplo, os tucanos. Principalmente os tucanos que vêm daquelas regiões do Pacífico, da Austrália. Se observaram esses animais, e vocês veem que eles são completamente diferentes das outras aves. Mas não é uma diferença apenas biológica, é uma diferença de temperamento que não parece temperamento ave, mas parece já um temperamento muito afim ao temperamento do reino humano. Então, pode, a uma certa altura, estes animais retornarem para o seu ambiente. Bom, outros reinos que nós temos na natureza e que não sei se são completamente admitidos pela maioria, como o reino elemental, o reino dévico, o reino angélico. O reino angélico, que é uma evolução paralela à humana, mas também que não é visível com os nossos sentidos externos. Bom, dos reinos elemental, dévico, angélico, nós temos citações, nós temos referências na Bíblia. Mas a Bíblia é um livro escrito num longo período de tempo e houve muita interferência na escritura da Bíblia. E a Bíblia tem algumas leis básicas, mas tem também um conjunto de coisas que nos deixam um pouco duvidando. Mas a Bíblia, naquela parte que fala a respeito de reinos, ela cita
o reino angélico como verdadeiro, como real. E algumas escolas de pensamento, ou algumas escolas ocultistas, como chamam, teosóficas, não é? Citam estas coisas como parte daquilo que nós chamamos de ciência espiritual. Porque esses níveis evolutivos têm a sua forma de serem científicos. E existe no nível espiritual uma ciência espiritual. Uma ciência espiritual que nesse nosso grau evolutivo atual depende muito da nossa intuição. O reino humano, no nosso estágio aqui neste planeta, o reino humano dispõe de inteligência. E alguns seres humanos já contam com uma inteligência bastante desenvolvida. E aqueles que têm a inteligência já bastante desenvolvida estão percebendo que eles têm algo que vem de uma inteligência desenvolvida, que ele vê que é a intuição. E qual é a diferença que ele sente entre a sua normal inteligência e a intuição? Bem, a intuição é uma faculdade da consciência humana também, não é? E a intuição vem sem que você espere. A intuição que muitos hoje estão experimentando, a intuição não é pensamento. A pessoa percebe que ela soube uma coisa sem pensar. Ela soube uma coisa sem nunca ter estudado. Ela soube uma coisa sem nunca ter ouvido falar. Inclusive a respeito dela. Então, esta intuição não precisa de reflexão. A intuição está além da mente pensante, está além do intelecto humano. E esses que já têm contato com a intuição, quem é cientista já conheceu um cientista bastante intuitivo, não? Mas que chegou até certo ponto, daí não passou, porque a intuição também tem desenvolvimento. Então, disse que os seres mentais necessitam pesquisar. E quando pesquisam, encontram alguma coisa, necessitam de comprovação. Buscam comprovação. Os seres intuitivos não precisam pesquisar e não precisam comprovar. Nem tem como comprovar. O intuitivo só pode aguardar para ver se o que ele intuiu demonstra que é real ou demonstra que não foi verdadeiro. Isso não depende do pensamento normal, do ser, da pessoa. E não entende do raciocínio e nem da pesquisa. Um intuitivo, ele, se começar a fazer pesquisa, ele vai voltar ao seu estágio mental. Ele não vai subir para o espiritual. Ele teria que fazer um estágio neste mundo intuitivo, nesta consciência intuitiva deles, e muitos dos seres de hoje, e muitos dos estudiosos de hoje, estão tendo sinais intuitivos e naturalmente não sabem lidar com isto, porque não tem como comprovar. Ele tem que aguardar para ver se aquilo é algo real para ele. E também não tem com o que comparar, porque uma intuição não se compara com a outra. Uma intuição não tem nada a ver com a outra, porque o mundo intuitivo, ele é próprio de cada um. O mundo intuitivo
é algo que diz respeito mais ao nosso mundo profundo e oculto do que ao nosso mundo mental e concreto intelectual. O mundo intuitivo está aí nesse limite. E tudo isso pode existir e não adianta a gente pedir confirmação, porque a intuição pode não se repetir. Como a intuição tem a ver com a nossa parte interna profunda, a intuição tem a ver mais com o espiritual do que com o mental, então nós não temos como pedir confirmação daquilo que intuímos, a não ser pacientemente e com muita neutralidade aguardar alguma confirmação. Com muita neutralidade. Porque se nós ficarmos um pouco preocupados ou um pouco agitados, a intuição desaparece. A intuição não volta a acontecer. Então, o cientista ou o estudioso intuitivo sabe de antemão que ele tem a saber as coisas em benefício da humanidade, mas ele nunca vai em busca da confirmação. Porque ir em busca da confirmação quer dizer se agitar com aquilo. E as ondas da agitação impedem a revelação da intuição. Porque a intuição reflete na mente. E é na mente que a gente percebe que a intuição aconteceu. Mas se a mente se agita, esse reflexo não se dá. Porque a intuição é muito mais sutil materialmente do que os nossos pensamentos, do que a nossa atividade mental. A mente humana, nesse atual estado evolutivo da humanidade, a mente humana está suficientemente estruturada para se impor ao indivíduo. Então, um indivíduo, hoje, um indivíduo inteligente, já tem uma mente estruturada que se impõe a ele. E esta mente estruturada chega a se impor tanto que ele chega a pensar, ele chega a perceber, ele chega a sentir que é ele que está falando consigo, mas não é. É a mente, que é um nível dele, a mente, que é um setor dele, que está ainda se impondo à consciência dele. Claro que essas coisas têm sentido para quem já está sendo tocado, mesmo de leve, não? Pelo nível intuitivo e pelos níveis mais profundos do ser. Então, para que o processo intuitivo tenha início e não se interrompa no estudante ou no... Essa intuição começa e nós teríamos que ter, neste caso, a sabedoria de não duvidar e mesmo que a gente não se sinta de confirmar. Você não precisa confirmar uma intuição. A intuição vem e veio. E você confirma ou não confirma. Diante da intuição, não tem nada que confirmar e nada que não confirmar. É uma postura completamente diferente nesse ponto evolutivo em que as pessoas inteligentes da humanidade se encontram, em que as pessoas que já têm um certo cultivo interno, né? Uma mente não tão concreta, uma mente não tão material, mas uma mente já sensível a vibrações daquilo que está nos níveis internos e superiores de consciência. Isso tudo está fazendo parte do nosso nível evolutivo de hoje. E para nós, essas coisas podem ser teoricamente conhecidas, porque isso não é coisa que se descobriu agora. Isso tem séculos e séculos de conhecimento espiritual. Mas, isto aqui, nós teríamos que, hoje, estar diante disto, porque não estamos
recebendo isto de segunda mão. Há seres que já estão experimentando estas coisas, por pequenos momentos, mas que já estão experimentando essas coisas. Então, nós tínhamos que fazer este preâmbulo antes de falarmos do reino animal, por causa da nossa colocação e da colocação no reino animal na cadeia evolutiva. E isto é um processo que principalmente aqueles que lidam com os animais, ou aqueles que têm contato com os animais, ou que estudam os animais, não? Esses teriam que observar a influência que eles têm sobre o animal e também o serviço que o reino animal presta para o reino humano. E isto vamos ver, não é? Bem, nós falamos, por exemplo, de pessoas que atingiram um elevado nível mental e evolutivo e até intuitivo, se alimentando de animais, sendo carnívoros. Mas nós não sabemos o quanto eles teriam desenvolvido, além do que desenvolveram, se não fossem carnívoros. Isso nós não sabemos. Nós só sabemos que carnívoros tiveram grandes evoluções, mas não sabemos que evoluções teriam se não tivessem sido carnívoros. E o que nós sabemos é que o quanto eles evoluíram, mas não o que deixaram de evoluir. Como nós também observamos que certos musicistas compuseram verdadeiras obras-primas, mas não sabemos o que teriam composto se não estivessem fazendo um tipo de vida humana normal. E por certos trechos de Beethoven, por exemplo, como o coral da Nona Sinfonia, nós vemos que existe uma diferença de nível entre certos trechos e toda a obra. E isto é válido para todos os grandes musicistas. Há certos trechos deles, de Mendelssohn, de Beethoven, que são completamente mais elevados do que todo o resto da obra. E isso se conclui que se eles não tivessem tido uma vida normal de seres mentais, o que eles teriam produzido em benefício da humanidade. Isto tudo é passível de estudo, isto tudo é passível de comprovação. Os reinos da natureza são conhecidos por nós muito por alto, muito por alto. São conhecidos por nós por aquilo que eles representam materialmente e por aquilo que eles dizem respeito aos contatos conosco. Mas, por exemplo, quando um grupo de elefantes, como esse que é contado pelo escritor Lawrence Anthony, quando um grupo de elefantes na África do Sul, um grupo que isso está documentado, quando 31 elefantes na África do Sul, que tinham sido beneficiados por este indivíduo, por esse escritor, esses elefantes souberam que ele desencarnou. Esses 31 elefantes caminharam 20 quilômetros para chegar na casa dele. Como se explica uma coisa destas? Quem vai esperar isto de um grupo de elefantes? O que são os elefantes no reino animal? Nós sabemos, não, dentro da ciência espiritual, que elefantes, cavalos, cachorros e gatos, não,
são setores da vida animal que já estão desenvolvendo, dentro da sua capacidade de percepção, já estão desenvolvendo um início daquilo que nós conhecemos como alma. O que nós conhecemos como alma é o nosso núcleo consciente, além um pouco do intuitivo. Isto é o nosso nível de consciência inconsciente para a nossa evolução agora. Mas, nos animais, esse núcleo, nos animais de algumas espécies, como cães, elefantes, cavalos e gatos, esse núcleo já foi semeado, já existe não só em potencial, mas já existe com um início. E essa experiência desses elefantes na África do Sul é muito reveladora. E nós temos também experiências muito reveladoras com os cães, muito reveladoras com os cavalos e com os gatos. Eu não sei se vocês já se aproximaram dos cavalos e se vocês procuraram atender aquele interesse que os cavalos têm pelo homem, aquele interesse que os cavalos têm pelas pessoas. Não sei se vocês já procuraram se aproximar dos cavalos e olhá-los nos olhos e ver como é que os cavalos respondem, como os elefantes respondem e como certos cachorros também respondem. Não sei se vocês já observaram estas coisas, além de tudo aquilo que se sabe desses animais. E aqui uma pessoa telefonou hoje e perguntou e disse que como é que nós devemos tratar os cavalos, porque eles têm muitos cavalos na comunidade deles e devem ter observado algumas coisas que normalmente não se observa nesses cavalos. Então, nós estamos respondendo que os animais, de um modo geral, principalmente esses animais que estão na linha da individualização, que estão na linha de entrarem num outro elo evolutivo, que seria o elo humano, porém não neste planeta. Porque um animal não pode se tornar humano no mesmo planeta em que ele foi animal. Aqui precisa uma outra organização planetária para esta vida mudar de reino. Mas então, estes cavalos, não é? Eles têm muito a nos transmitir e nós poderemos ajudá-los, assim como poderemos ajudar os outros animais que estão se individualizando, tratando-os como gente. Isto é uma coisa que o homem mental tem um arrepio. Mas a lei é você tratar o animal como gente para você conseguir tratar o seu semelhante humano como alma ou como espírito. Mesmo que a gente queira, a gente não consegue tratar o outro como espírito, como alma. Mas se você começar a tratar os animais como gente, você vai conseguir tratar o seu semelhante como alma e com espírito. O seu semelhante, que é tratado como alma, que é tratado como espírito, o seu semelhante, quando se vê tocado numa necessidade interna dele, pelo seu tratamento, ele percebe isto, ele percebe. E o ser humano, o seu semelhante, vai ter uma outra relação com você. Não vai ter a mesma relação que ele tem com todo mundo, ou que os seres humanos têm entre si, que é uma relação muito complicada, como vocês sabem, muito conflituada, muito complicada, por tantos fatores que não dizem respeito a essa partilha. Mas
Quando o ser humano se dispõe a tratar um animal como ser humano, ele vai descobrir nesse animal muita coisa, ele vai perceber uma resposta do animal, e o animal nos dar esta resposta, e o animal nos enviar esta gratidão, porque os animais têm uma gratidão que o ser humano não conhece. Quando os animais são gratos e nos emitem esta gratidão, nós recebemos um impulso, recebemos misteriosamente uma capacidade de começar a tratar os nossos semelhantes como almas. E aí muda a nossa vida completamente. Muda a nossa relação social completamente. É claro que nesta civilização não há muito ambiente para isto, vocês sabem, né? Vocês conhecem essa civilização muito bem. Mas isto você pode experimentar individualmente. Você não precisa esperar que toda a humanidade chegue nisto, porque antes da humanidade chegar nisso, muita coisa vai acontecer. Mas a humanidade toda não vai chegar nisto neste momento. Mas certos indivíduos estão chegando nestas coisas. E essas coisas são motivos, às vezes, de crise. Motivos, às vezes, de crise. Agora, existem outros pontos que nós podemos desenvolver na nossa atitude, não é? Além de tratarmos os animais como gente, outros pontos que podem trazer para a nossa atitude uma cura, uma diferença. Por exemplo, nós precisamos reconhecer que a nossa agressividade, a agressividade que nós usamos normalmente, isto impede que o instinto num animal se transforme. Um animal em contato com você, se você não tiver atitudes agressivas, não com ele, com qualquer pessoa em torno, se você não tiver atitudes agressivas, esse animal começa a transformar o lado instintivo dele. Ele começa a apresentar outras reações que não são tão instintivas. Se você evitar ao máximo pensamentos e palavras negativas, coisa que para nós é um grande trabalho, né? Para nós chegarmos a pensar antes de falar e não pronunciarmos uma palavra que nós consideramos negativas, isso é um trabalho imenso para nós. E um pensamento, um trabalho maior ainda. Você, para interromper um pensamento negativo, você tem trabalho, porque quando você vê, ele já acabou e saiu por aí. Mas você cuidar das palavras negativas e dos pensamentos negativos, com isso a selvageria dos animais que continuam selvagens, que não são domésticos, iria diminuir. Então nós somos responsáveis, como reino humano na cadeia evolutiva, pelos animais ainda se manterem no nível de instinto que eles têm e para eles se manterem no nível selvagem que alguns têm. Agora vocês poderão argumentar, mas eu não tenho nenhum contato com o leão, eu não tenho nenhum contato com o gato pardo. Isso não tem importância porque a consciência é única. Então, o gato pardo, o leão que não está perto de você, que nunca te encontrou, que você nunca encontrou, ele pode receber o resultado disso. Porque a consciência é única, a vida é única. E os reinos estão em comunicação, os reinos. Não nós como animais ou como humanos. Os reinos estão em comunicação. E também, agora vem uma coisa que os seres mentais podem pedir confirmação ou entrar em silêncio, ou não achar nada sobre isso. Porque se não acharem nada, é uma oportunidade do esclarecimento vir.
A promiscuidade sexual da atual humanidade leva os animais a se manterem concentrados naquilo que nós chamamos centro sacral. Centro sacral, não é? É aquele centro sexual dos animais. E a promiscuidade sexual em que a humanidade em geral vive, isto mantém os animais no centro sacral. Isto é, não permite, não ajuda, não colabora para que a consciência animal se eleve do centro sacral para outros centros. Porque o animal tem um cérebro. E se o animal tem um cérebro, ele na cadeia evolutiva um dia vai ter mente pensante. Agora, claro que isto não é a atualidade do reino animal, mas se vocês observarem e se vocês tiverem um contato fraterno como um irmão seu com o animal, você vai ver que em certos momentos ele já pensa. Isto não pode ser comprovado. Isto você tem que perceber, você tem que sentir à medida que começa a tratar estes seres como gente. Aí você vai ter um retorno, que é a gratidão deles, você vai ter um retorno que vai desenvolver em você outras percepções. Agora, se você chegar a desenvolver o seu amor por um animal como se ele fosse uma pessoa, como gente, se você tratar um animal como gente, então você vai começar a despertar nele a capacidade mental. E como você vai ver que isso está acontecendo? Você vai ver que isso está acontecendo porque o animal começa a ter capacidade telepática. Isso você pode perceber. Você pensa uma coisa para um animal e de repente ele vem para perto de você. Ele recebeu telepaticamente o que você pensou. Nós fizemos uma experiência assim. Pensamos em algo para dar para um animal comer, mas não falamos nada. Estávamos no outro compartimento da casa. Pensamos em dar uma coisa para ele comer. O animal vem, senta ao seu lado, sabendo que você vai lhe dar o que comer. Isso vocês podem experimentar. Se é que vocês tratam os animais como gente. Então aí já se vai despertando esta capacidade telepática nos animais. E quando ele começa a desenvolver esta capacidade telepática, ele captar o seu pensamento e ele atender, ele vir ao seu encontro, como se você tivesse falado com ele, isso já existe. Isso já existe nos cavalos, já existe nos cachorros, nos elefantes nós não temos contato com eles, mas deve existir muito mais isto, porque o elefante é um animal que tem muito mais capacidade mental que os outros, não? E isto então começa aquilo que se chama de individualização no animal. É aquele princípio de alma. Quando isto começa, é aqui, quando começa a individualização, quando já tem aquela semente de alma, aí é muito positivo para o animal, para ele conseguir dar realmente um passo na sua existência evolutiva, ele não procriar mais, ele ser castrado. Então a castração de um animal não é uma limitação para o animal. A castração pode ser uma limitação enquanto o animal não chega nesse ponto de já ter um pouco de telepatia. Mas na hora que ele tem um pouco de telepatia, a castração vai fazer
com que toda a energia procriativa dele se desloque. Se desloque para outros centros do corpo dele, outros centros energéticos. E aí, quando este animal é castrado, ele se torna nitidamente doméstico e deixa de ser gregário. Então, o animal castrado, que estava neste ponto evolutivo, ele deixa de ser gregário, ele deixa de estar entre os animais como os animais ficam e começa a ser doméstico e começa a buscar e a ter preferência de estar entre os seres humanos. Um momentinho. Acontece também com o gato. Mas o gato tem um temperamento um pouco diferente. O gato não tem o mesmo temperamento que o cachorro. O gato aparentemente é mais individualista, mas ele não é mais individualista. Ele está em contato com o lado oculto teu. E por isso que os antigos, que eram extraterrestres encarnados aqui, os cientistas antigos, por isso que eles, não é, tinham o gato como um animal que estava sempre presente, não, nos ambientes deles. Bom. Há leis cósmicas bem conhecidas, mas que nós são conhecidas, mas não as incorporamos completamente. E uma dessas leis cósmicas conhecidas, mas que a gente não incorpora, é o não matar. Nós não incorporamos esta lei. Tanto não incorporamos que assassinamos animais e comemos os animais. Somos capazes de matar um ser humano. Nós não incorporamos esta lei. E esta é uma lei muito básica, não matar. E esse não matar deve ser para nós, nesse nosso grau evolutivo, um motivo de reflexão. Porque nós podemos também não só assassinar um indivíduo ou assassinar um animal, mas nós podemos também ter um movimento de matar uma pessoa com as nossas intenções sobre ela, com os pensamentos que emitimos para ela. Isso também está dentro do não matar. Porque um pensamento negativo dirigido para uma pessoa, não se sabe se isto mata alguma coisa nele. Não se sabe se isto mata alguma coisa na pessoa. Então, essa não matar, do ponto de vista cósmico, isto é uma lei. Que aqui na Terra é um problema, não? Que na Terra é um problema. É óbvio que nesse nível, a lei pura, para ser cumprida, existe dentro de um estado de consciência muito mais elevado que o nosso, não? E em outros níveis desta Terra, em outras dimensões desta Terra, porque o planeta Terra existe em outras dimensões também, em outros níveis. E há uma parte da humanidade terrestre que não está neste nível material que nós estamos, que está em níveis internos da Terra. E na humanidade intraterrena, por exemplo, que não é física, nesta humanidade intraterrena, o não matar é óbvio, o não matar é conhecido. E nós sabemos que, por causa deste não matar ser óbvio, ser vivido numa humanidade suprafísica, que não é da superfície, nós sabemos que isto está, então, fazendo com que muitas coisas no planeta não se deem. E que esse que se chama de eixo magnético do planeta, não, mude de posição não violentamente. E isto tudo está coligado
à vivência do não matar. Então, é à medida que tudo isto vai sendo desenvolvido na nossa consciência que vai mudando muitas coisas neste planeta. E os vários reinos da natureza neste planeta teriam que ter uma outra convivência, não? Teríamos que ter uma outra convivência para que ao se unirem, pudessem transmitir coisas que não estão sendo transmitidas. Por exemplo, o reino vegetal tem possibilidades, o reino vegetal tem plantas que podem curar qualquer doença que apareça na superfície. No entanto, nós não temos acesso a estas coisas do reino vegetal, nem conhecemos todas as espécies vegetais, porque não conhecemos as espécies que estão nem todas do fundo dos oceanos. Então, esse reino vegetal que tem a possibilidade, a capacidade de ser o instrumento de curar qualquer doença que possa aparecer na humanidade da superfície, isto para nós não é acessível. Não é acessível por causa disto. Agora, no reino mineral, nós temos propriedades na água e temos propriedades no ouro. O ouro está no interior da Terra e a água também veio do interior da Terra. E esses dois minerais têm propriedades completamente desconhecidas para nós. A água e o ouro para nós é um mistério. O ouro porque nós prostituímos o ouro. Transformamos o ouro numa coisa de valor pecuniário. E aí prostituímos o ouro e tudo aquilo que o ouro teria a nos dar como vibração, tudo aquilo que o ouro teria que nos dar como cura, e como outros elementos que nós nem nos damos conta, ele não poderá dar pelo uso que se faz dele. E seria dentro da lei universal e seria dentro da lei planetária, não que se extraísse o ouro do interior da Terra, mas cada ser humano teria direito a algumas gramas de ouro para usar em contato com seu corpo etérico, com seu corpo físico. Porque poucas gramas de ouro seriam suficientes para o ouro poder passar para o ser humano aquilo que ele tem que passar, que é muito misterioso. Mas o uso que nós fazemos do ouro e o valor pecuniário que nós damos do ouro, transformamos o ouro em uma coisa comercial. Isto fecha o nosso contato com esse mineral. Assim como o nosso contato com a água está parcialmente fechado, porque nós, inclusive, matamos a água regularmente, com todos os produtos químicos que colocamos dentro e com o trajeto que fazemos a água percorrer nesses canos, nessas tubulações, que a água chega na nossa torneira já morta. Então, nós não temos o contato suficiente com esses reinos, com esses elementos do reino mineral e vegetal. E o reino animal, que é outro reino, que poderia estar nos dando muito mais, não está dando, porque nós estamos reprimindo, como vimos, certas capacidades deles que precisariam estar desenvolvidas. Mas, apesar disto tudo, a água nos serve, como vocês todos sabem, o ouro não nos serve pelo aquilo que deveria servir, não? Mas está aí disponível, porque o ouro é para ser tirado muito parcialmente do interior da Terra, só naquela quantidade mínima que cada homem pode se valer dele. Porque o ouro está no interior da Terra cuidando de um certo tipo de equilíbrio terrestre. E tudo isso tem a ver com a reação dos mares, tem a ver com
com a questão da inclinação do eixo, tudo isto tem a ver. Esses minerais estão na Terra cuidando de tudo isso. A consciência mineral está cuidando de tudo isso. Bem, a vida terrena deveria ter um compromisso espiritual com esses reinos. Não só os compromissos que tem e não só o uso que faz, mas um compromisso espiritual. Porque, tendo esse compromisso espiritual, aí a humanidade ia começar a perceber o que ela está fazendo aqui na Terra. Porque a humanidade não tem ideia do que está fazendo aqui. Se vocês perguntarem para a maioria das pessoas para que ela vive, ela diz muita coisa que todo mundo sabe, mas que a pessoa com mínimo de inteligência vê que aquilo não é razão para a vida. O que a humanidade está fazendo no planeta, poucos sabem. A humanidade não sabe de onde veio, não sabe qual é a sua origem, não sabe o que está fazendo no planeta e não sabe para onde vai. Enfim, a humanidade está numa boa crise, porque alguns seres inteligentes já estão percebendo isto. Já estão percebendo isto. E alguns já estão tendo a intuição do que estão fazendo na Terra. Alguns já estão tendo a visão, não? De qual é a sua função e para que estão aqui. E descobrem que eles estão aqui não é por nada do que eles pensam e nem pelo que eles estão fazendo. Mas os intuitivos e que já têm uma certa partilha feita através de alguns ramos científicos e espirituais, não? Sabem que a humanidade, na cadeia evolutiva, está entre esses três reinos: mineral, vegetal e animal. A humanidade está no quarto reino e logo em seguida vem o reino espiritual. E a humanidade, então, percebe, a uma certa altura, que ela está aqui para transmitir para os reinos infra-humanos a vibração espiritual, que eles diretamente não podem receber. E os reinos infra-humanos têm a humanidade como seu transmissor dos seus impulsos na direção do espiritual. Mas se nós não temos os reinos infra-humanos na condição de nossos irmãos em vida, e se não temos o reino espiritual como a nossa meta, nós não nos damos conta da nossa verdadeira posição. Porque quando você nota a necessidade de você estar num estado de consciência que não é nem animal, o humano já não te basta mais, e o resto é misterioso, e você tem interesse por aquilo que é misterioso, você tem interesse por aquilo que não pode ser comprovado, você tem interesse por aquilo que está muito além da sua capacidade de comprovar, aí você começa a mudar de ponto evolutivo e você começa a reconhecer a sua função nesta Terra. E se você põe em prática isto de tudo aquilo que é o seu processo espiritual inicial, se você começa a tratar os animais, os vegetais e os minerais de outra forma, você começa a fazer esta ligação, você começa a fazer esta não mescla, você começa a fazer estas ligações. E é necessário cultivar estas relações
Essas relações, veja, que são concretas em certas atitudes nossas, mas aquilo que nós transferimos para os animais, para os vegetais e para os minerais, e aquilo que nós recebemos do espiritual, porque nós estamos exatamente aí no meio, nós ainda não temos essa consciência. Não temos esta consciência a ponto de não duvidarmos, a não ser aqueles que já estão mais adestrados nisto, não? Que já têm condições de admitir isto e de se pacificar com isto. Porque é preciso estar pacificado, porque senão qualquer alteração de ânimo impede que isto tudo fique consciente. Vocês veem, em um mês, em um determinado país do mundo, mataram 80.000 pessoas numa guerra. 80.000 pessoas em um só país, em um mês. Isso está no noticiário. Mataram 80.000 pessoas e o resto da humanidade nem perceber isto, e quando sabe, fica indiferente. Não é que a gente vai poder fazer alguma coisa, porque isso faz parte de um processo. Isso faz parte de um processo de certos grupos humanos. Mas que isto não nos mova, que isto não nos faça perguntar o que eu tenho que fazer diante disso. Qual é o meu papel diante disto? Portanto, nós estamos numa situação de crise. Todos sentem isso, ou quase todos. Quase todos sentem uma coisa que eles chamam de crise. Se sentem em crise, cada um tem a sua. Mas então estamos num momento de crise. E esta crise é muito salutar. Porque é esta crise que nós estamos vivendo agora e que cada um tem a sua, e que não há duas crises iguais. Então, esta crise que nós estamos vivendo agora é aquilo que vai nos tirar desse adormecimento e desta indiferença. Então, viver a crise que nós estamos vivendo agora, cada um já tem a sua. Uns estão no início, outros já estão em plena crise e outros já estão no auge da crise. Isto vai nos tirar da indiferença, que é impossível tirar a humanidade toda, com esta massa humana, da indiferença. Isto é impossível, mas individualmente é possível. Individualmente é possível. E essa sabedoria cósmica e essa sabedoria universal está sabendo lidar com isto. Hoje em dia, a crônica dos assassinatos se tornou tão normal que ela está estampada nas primeiras páginas dos jornais. Televisão praticamente só fala disto. E nós, isto, não nos colocamos uma pergunta? Não nos perguntamos o porquê disso? Ou não percebemos que temos a ver com isto? Não percebemos que a humanidade é una? Não percebemos que quando um é assassinado, que um pouco de você foi assassinado? Não chegamos a perceber isto? E não chegamos a perceber que quando um ser está feliz, um ser está alegre, que nós estamos participando daquela alegria, daquela felicidade. Nós não percebemos isto. Estamos adormecidos a este ponto. Então teríamos que ver as nossas crises como uma coisa a ser observada, com muita neutralidade. Porque compreender uma crise, ficar neutro dentro da crise, ficar impassível dentro da crise, embora passando por ela,
tendo essa consciência de ficar impassível dentro da crise, isso você vai ver o que a crise está te ensinando e o que a crise está querendo te dizer. Mas precisa ficar impassível diante dela, neutro diante dela e observando tudo o que acontece em você na crise, momento por momento. Mas sem querer aliviá-la e sem querer agravá-la. Estar neutro diante da própria crise. Isto é muito importante hoje. Veja, os seres assassinados, os seres não só humanos, mas os animais assassinados. A vida sai tão aterrorizada de dentro desses seres. Se vocês conseguissem perceber o que acontece nos planos sutis de um matadouro de aves, de um aviário ou de um matadouro, se vocês pudessem perceber o que se passa nos planos sutis daqueles lugares, você veria cada animal assassinado daquele, cada ser que passa por aquele terror. Se os jovens fossem levados aos matadouros para ver o que se passa, os jovens que são menos condicionados do que nós, que já somos mais estruturados, as coisas iam mudar. Mas o que se passa com aquelas vidas que ao sair do corpo aterrorizadas, aquelas vidas ficam no éter planetário, ficam no plano astral planetário, influindo sobre nós todos, que ficamos aqui. Então, aquilo que sai de terror do que se mata nos matadouros, dos aviários, aquilo que sai de terror de toda esta gente assassinada nestas guerras, cujos números estão nos jornais, o que fica pairando sobre nós por um tempo é algo que nos deixa bastante desequilibrados e desarmonizados. É que não temos ainda a possibilidade de perceber isto. Só sentimos a nossa crise. Sentimos que não sabemos como resolver certas coisas. Mas não percebemos bem o que está acontecendo neste campo. Bem, nós somos então, neste momento atual, um pouco influenciados por todo esse desespero. Eu não sei se nós sabemos quantos milhares de bois se mata por dia. Quantos milhões de aves se mata. E isto tudo que é liberado na hora que a vida sai desses corpos, isto está tudo pairando sobre nós no plano psíquico. Bem, aqui nós teríamos que, diante de uma situação desta, que vai se agravando a cada dia, e que vai fazendo com que o planeta, a um certo momento, tenha uma reação. Porque isso tudo está sobre o planeta. Isso tudo acontece na superfície do planeta. E não se sabe que reação este planeta pode ter num dado momento. Então, teria que cada um de nós estar coligado com aquilo que tem de melhor, além do pensamento, além do sentimento, além das coisas que temos na mente, teríamos que fazer uma descoberta nossa. Perguntarmos realmente o que tem além de tudo isso, mas para dentro de si. Não perguntar para as pessoas que estão fora, porque os que estão fora estão na mesma situação que nós. Então é preciso perguntar para dentro isto. E esta resposta
existe. Essa resposta existe e cada um de nós tem direito, por lei de equilíbrio universal, não pelas leis da Terra, hein? Por lei de equilíbrio universal, tem direito a ter esta resposta. Tem direito a ter esta resposta. Bem, eu acho que eu vim aqui para dar este recado. Vim aqui para sugerir que vocês realmente perguntem para dentro de vocês o que vocês estão vivendo realmente nas suas crises. O que vocês estão vivendo nas suas crises? O que as suas crises estão levando vocês a evoluir? É muito importante isso nesse momento, muito importante nesse momento. Nós vimos outro dia um filme sobre a água, onde havia muitos depoimentos de vários cientistas que estão muito preocupados com estas coisas, visto desse ângulo mesmo. E estão muito preocupados diante do mistério dos reinos. Porque os reinos não são só isso que a gente vê, os reinos são muito misteriosos. E, para começar, você nunca sabe quando é que começou já um princípio de alma dentro de um animal. Não sabe isto. Você precisa ter muito mais contato com a sua alma, com o seu ser interior, para poder fazer esta ponte e poder começar a sentir a alma dele. Você precisa estar muito mais buscando essa sua parte interna, que está muito além da sua mente, está muito além daquilo que você possa pensar. Bem, e esses cientistas que fizeram esse estudo sobre a água, russos, alemães, americanos, que prepararam esse estudo, eles descobriram, inclusive com participação de rabinos, eles descobriram que quem ora entra em outro estado. E que a oração é algo extremamente misterioso. E que você não pode transmitir para um outro, a não ser que você faça a experiência do que a oração pode fazer em você e fora de você. Eles chegaram a esta conclusão. Então eles tinham, enumeravam os mistérios da água, os mistérios dos minerais e os mistérios da oração. Mas, no caso da oração, é preciso experimentar para ver o que se passa. Porque a oração é uma prática que não pode ser imposta, não deve ser imposta, e cada um deve ter a necessidade de experimentar. Então você vai experimentar isto. E se você chegar realmente a orar, orar quer dizer querer ir para um nível mais elevado. Isto que é orar, não? Você quer ir para um nível mais elevado. Então você procura descobrir o processo de fazer isto. Aí você está orando já. Então, quando você se ocupa, eu estou aplicando a palavra orar, porque não tem outra. É uma espécie de impulso que você tem para o alto. Mas é um impulso que você tem porque você não vê outra saída, você não tem outra coisa que lhe venha na consciência naquele momento. Então você começa a orar, você começa a procurar o alto, começa a procurar os outros níveis de consciência, além dos teus níveis conhecidos. E aí você entra em outro estado. Aí acontece uma coisa que você não pode prever. Acontece alguma coisa em você e muda completamente o teor da sua crise. Muda completamente tudo aquilo que você pensou até agora. Quando a oração existe realmente. Note, eu não tenho religião nenhuma,
e não estou aqui fazendo propaganda de nenhuma fé religiosa. Eu não tenho religião. E tenho a oração como esta prática de querer incondicionalmente ir para um nível superior. Ir para um nível além desse nível de adormecimento e de cristalização que a grande maioria se encontra. De não encontrar saída para as crises que está vivendo. E essas crises vão ter um percurso. Essas crises vão ter um desenvolvimento. Vão ter um desenvolvimento. Então, o recado é que não procure querer resolver isto com a própria vontade, porque não sabe o que fazer. Não querer resolver isto mentalmente, porque a mente não alcança certas realidades interiores nossas e não alcança certas coisas invisíveis da criação, mas esse impulso de ir na direção dos níveis superiores de consciência, esse impulso de querer ser além daquilo que já é, sem saber o que é, porque não se sabe o que é, isto seria uma das chaves, não? Para a gente poder viver esta crise até quando ela tiver que ser desenvolvida, porque ainda tem um desenvolvimento para fazer. Dessa crise, nós vamos sair muito mais conscientes do que somos. Porque hoje, se perguntar para muitas pessoas inteligentes o que elas são, elas dizem: eu sou médico, sou engenheiro, eu sou isso, eu sou... Mas ela não diz o que ela é, que ela não sabe. Eu sou uma alma, eu sou um espírito, mas o que é a alma? O que é o espírito? Não sabe. Então, é preciso que esta crise amadureça, porque nós temos que ter essas respostas. Nós temos que ter essas respostas para irmos além desse nosso estágio, desse estágio intermediário entre os reinos infra-humanos e o reino espiritual. E aí estaremos mudando de estado, praticamente sem perceber. Sem perceber. As plantas, sim, as plantas têm sensibilidade, mas as plantas não têm a compreensão. Elas sentem, mas não têm compreensão. A evolução das plantas não dá uma compreensão. Então, quando você colhe uma planta para você se alimentar com ela, ela sente aquele toque. Mas a planta não é como o animal. O animal sabe que vai ser morto. O animal entra em terror. A planta não tem isso. De forma que você não está... E a planta está numa vida grupal. Está na vida grupal vegetal. A planta não é ainda um indivíduo. Cada planta faz parte de uma vida grupal vegetal. E essa vida grupal vegetal tem consciência da tarefa dela entre os reinos. Porque o reino vegetal não é só esse que nós conhecemos aqui na Terra. Existem vegetais em outros planetas mais evoluídos e existem vegetais também em planetas que não são físicos. Existem vegetais nas dimensões intraterrenas da Terra e que são vegetais que têm muito mais atuação junto ao reino humano do que os vegetais que nós temos aqui na superfície. Mas o reino vegetal é o que mais cumpriu a sua tarefa como reino, entre os reinos que nós conhecemos. Porque o reino vegetal se doa e sente alguns. Mas a consciência dele é uma consciência de reino, que é doar-se a nós. E parece que foi o que mais se realizou. Se vocês veem, a cobertura verde que as florestas dão, como o reino vegetal conseguiu uma harmonia de cores. E se essa harmonia não fosse interrompida ou destruída, se essa harmonia se mantivesse em grandes partes do planeta,
nós estaríamos numa outra situação vibratória. Mas isto já seria necessário que vocês tivessem um interesse mais interno por tudo isso e fossem buscar isso tudo mais interiormente. Esta regularidade do verde, o que o homem está fazendo, por exemplo, nas grandes florestas, o que o homem está fazendo na floresta amazônica é uma coisa que ele não tem a capacidade na sua consciência de perceber o que está fazendo. Porque aquilo é das manifestações do reino vegetal mais efetivas. E um contato com isto, um contato interno com este reino, nos traz uma harmonia e um equilíbrio que nós só experimentamos e que podemos saber. Mais alguma pergunta? Pois não. Os gatos têm uma possibilidade de transmutar coisas invisíveis. Enquanto os outros animais transmutam as forças negativas e as energias do homem do diafragma para baixo, os gatos transmutam aquilo que é as forças invisíveis. Não as forças que estão no corpo do homem. Os animais, o reino animal transmuta as forças que estão no corpo do homem, do diafragma para baixo, nos dispensando de fazer essa transmutação de forma total. Mas os gatos transformam as coisas no plano invisível, forças e energias que não têm forma visível. Com isso é que os gatos lidam. Os gatos olham para um ser humano, eles não estão vendo o que nós vemos num ser humano. O gato olha e vê aquilo que é invisível no ser humano. Ele vê o que o ser humano representa em etérico. É uma espécie um pouco diferente das outras. Por isso se diz que os gatos não têm contato com os homens, têm mais contato com o ambiente. Isso é a ignorância do ser humano que diz isto. Porque os gatos têm a ver com aquilo que é invisível. E os gatos veem coisas que nós não vemos em nós mesmos. Diga. Como se desenvolver espiritualmente sem afastar do... É você tendo a consciência que a vida é uma só. Não existe vida espiritual, vida de convívio diário. Isto é uma vida só, isto é uma coisa única. Isto é uma coisa única. E nós temos esses reinos como dentro de uma coisa única. E nós temos que tomar consciência desses reinos, tomar consciência do reino espiritual. Mas isto é uma coisa única. Então, eu estou aqui, estou na frente de vocês, estamos aqui num ambiente, num plano físico, estou falando com vocês fisicamente, mas não estou separando aquilo que vocês são internamente disso que eu estou vendo. Nós não temos que fazer divisão entre essas coisas. Você tem que ver um ser não só como ser humano, você tem que ver um ser como uma alma, como um espírito. E isto aqui é tão importante quanto o mundo invisível. Não há separação. É a nossa mente que faz essa separação e a nossa falta de contato total com essas coisas, que não podemos ter ainda, mas que podemos sim, na nossa consciência, ter como real. Porque aí isto começa a acontecer dentro de nós. A casa onde você vive não é mais nem menos importante do que esse auditório. A casa em que você vive e esse auditório não é mais nem menos importante que o resto do planeta. Tudo isso é uma unidade, tudo isso é uma coisa só. Nós é que não somos... Não temos ainda os nossos sentidos internos desenvolvidos. Temos aquelas glândulas que vimos no começo, que ainda devem estar no auge da sua
do seu desenvolvimento, não é? E temos também que ter consciência do nosso lado invisível, do nosso lado não material. Porque nós não somos só esse corpo. Dentro desse corpo há um corpo etérico. Dentro desse corpo físico etérico há um corpo astral. E dentro há um corpo mental. Nós temos mente e temos um corpo mental, que não é igual ao corpo físico e nem igual ao corpo etérico. Tudo isso somos nós. Mas se nós ficamos totalmente hipnotizados pela parte física, pela parte material, pela parte comprovável, nós vivemos muito limitados. Mas a coisa começa na consciência. É a consciência que vai se expandindo e que vai então despertando tudo isto em nós. É a consciência. Agora, a consciência orante, a consciência que está buscando os níveis superiores dela, a consciência que está buscando aquilo que não se vê, a consciência que está buscando aquilo que nós não conhecemos, é disso que se trata. A consciência tem que desenvolver, a consciência tem que crescer. Não é porque nós não sabemos, não conhecemos, não sentimos, não pensamos, não comprovamos que não exista. A maior parte da existência é o desconhecido. Isso que nós conhecemos é a mínima parte da existência, da nossa existência, da vida. Crise como esta, nunca houve. Crise como esta nunca houve. Porque o ser humano se desviou várias vezes, tanto assim que continentes inteiros desapareceram, né? Lemúria desapareceu, Atlântida desapareceu. O ser humano se desviou várias vezes. Mas esta etapa do ser humano, ou esta raça atual, esta humanidade atual, ainda não está naquele compromisso que chegaram os lemurianos e chegaram os atlantes. Esta raça está entrando na sua crise definitiva. Mas essa crise ainda não está resolvida, ainda não está decidida. E por isso está se dando esses recados. Porque se já tivesse resolvido, não estaríamos aqui falando sobre isso. Né? Os animais se alimentam de outros animais, porque isso é lei no reino deles. Mas nós nos alimentarmos de cadáveres, isso não é mais próprio de nós. Isso é próprio do reino animal. E o reino animal está vivendo uma circunstância, e o reino animal está num ponto evolutivo que está realmente fazendo as suas somas, a vida animal. Está fazendo as suas somas, está chegando às suas conclusões. Eu não sei se você conhece cães que são vegetarianos. Não conhece. Existem cães que já são vegetarianos. Então, o reino animal é outra crise. O reino animal é outra crise. Isso está no caminho do reino humano. Isso é parte do desenvolvimento da consciência humana. Para você estar ouvindo essas coisas e você está fazendo essas perguntas, é sinal que você está nesse assunto. Você está vivendo esse assunto. Porque quem não está vivendo esse assunto, ou que ainda não percebeu que está vivendo, não tem possibilidade de ouvir uma coisa destas. E de se interessar e de perguntar. Se você ouve, está aí e pergunta, é porque uma parte sua já está vivendo essas coisas. Já está vivendo esse desenvolvimento. Que na humanidade, dessa forma, nunca houve. A humanidade teve seres indivíduos muito mais evoluídos do que nós todos. Mas não a humanidade toda. A humanidade toda estava no ponto em que estava. Agora a humanidade toda está entrando numa crise definitiva. E essa crise é que vai indicar qual é a humanidade que vai permanecer na Terra, qual é a humanidade que não vai permanecer na Terra. É essa crise que vai indicar. Nós estamos vivendo tudo isso.
É que nós somos tão hipnotizados pelos nossos problemas inúteis, nós estamos tão hipnotizados com a nossa vida comum, normal, que não temos, talvez, tempo para pensar naquilo que é mais importante, que é a nossa vida interior, que é a nossa vida real, a nossa vida que prossegue depois que o seu corpo físico é devolvido para a Terra, né? Eles têm. Escute, há animais domésticos que adoecem quando o dono adoece. E há animais domésticos que adoecem e morrem porque transmutaram e absorveram coisas que seriam dos donos. Com isto, eu não estou sugerindo que a gente deva ter animais por interesse, porque aí essas coisas não se dão. Mas, se você observá-los, você vai ver que eles transmutam muito além daquilo que são negatividades do diafragma para baixo. Os animais chegam até a se identificar com seus estados. E quem conhece os cães sabe que os cães nos imitam, né? E há cães que tomam até olhares e feições do próprio dono, com o tempo, com uma grande convivência, com uma longa convivência. Isso são coisas que precisa observar. A nossa mente precisa se voltar para aquilo que é importante, porque a nossa mente só se ocupa de conflitos humanos, só se ocupa de coisas que ela não consegue resolver. E se alargasse um pouco, se olhasse mais para aquilo que ela não sabe, que ela não conhece, que é misterioso, que é desconhecido, nós íamos mudar bastante em muito pouco tempo. A tecnologia está muito preocupada com a parte técnica, como diz o nome. Mas enquanto a tecnologia estiver procurando materialmente, tecnicamente, saber o que se passa no universo, ela vai se enganar redondamente. Tanto assim que um cientista vai adiante e sempre desmente o que o outro disse. As coisas vão se desmentindo à medida que vão avançando. E isso não é a forma, isso não é exatamente a forma. A forma é você cuidar da sua consciência, porque é na sua consciência que você chega num outro planeta. Não é de avião, nem por outros meios técnicos. Você vai chegar na consciência de um outro planeta é com a sua consciência. Você vai saber o que realmente é a vida em certos níveis da Terra é com a sua consciência, não é com a experiência material somente. Então precisaria uma transmutação. Mas isso só vem quando a nossa consciência se interessar por isso. Se interessar por isso. A caridade e tudo isso. A caridade não serve para você resolver o problema dos outros. A caridade é você sentir exatamente o que o outro é, em que ponto o outro está e ajudá-lo. Isso é que é a caridade. Não é você dar esmola. Não é você dar comida. Isso tudo é coisa social, não é caridade. A caridade é você estar tão unido com o outro que você sabe o que ele está sentindo, você sabe o que ele é. E aí você pode ser realmente uma ajuda para ele. Você pode ser realmente um irmão dele. É só através da caridade. Mas se você quiser resolver o problema dele, isso é trabalho social. Isso não é da caridade. A caridade é você querer ser fraterno com o outro, chegar no outro. Não para mudar nenhuma situação dele, porque só ele é que pode mudar a situação dele. Você não pode mudar a situação de ninguém. Você pode ter caridade por ele, você pode querer saber conhecê-lo, para você ajudá-lo. Mas mudá-lo, você não pode. A caridade está incluindo tudo isso. Então,
Se você já está nessa situação, se a sua crise é essa, de como fazer nessa sua idade, diante de tudo que você está conhecendo, aquilo que você está aprendendo e que você está conhecendo, que você está vivendo, para você é um ponto de referência. Não é para você se identificar com isto. Tudo que você está aprendendo, toda a experiência que você está fazendo, isto é muito bom para você crescer na consciência, mas você não é nada disso. Então, o que você está vivendo hoje é algo que a sua consciência deve estar usando para te levar para um outro estado. Você tem que ver a vida como uma coisa dinâmica. E aí, você sendo jovem, você vai ter muito mais ímpeto, porque você, como jovem, nesta vida, deve estar muito menos comprometido com certas coisas que um adulto já está. O adulto vai ter muito mais trabalho. O adulto, o mais idoso, ele vai ter muito mais trabalho, porque a mente dele está muito mais estruturada do que a sua, estruturada numa coisa normal, estruturada numa coisa civilizada. Deve ter a vida é nova a cada dia. Amanhã, quando você acordar, você deve estar no outro ponto. Depois da manhã, no outro ponto. Você não está se estratificando numa coisa só porque está passando por uma experiência agora. A vida está sempre continuando. É uma questão na consciência, não é na mente, hein? Cuidado. A mente é contra tudo isso porque a mente quer ter hegemonia sobre você. A mente quer te dizer o que você deve fazer. Então ela não concorda muito com essas coisas, não. Você tem que buscar isso com a sua consciência. A sua consciência vai muito além da sua mente. A sua consciência vai muito, muito além da sua mente. A sua consciência vai pelo espiritual afora. A consciência. E a mente, o dia que você tiver uma intuição, que você experimentar uma intuição, e que você sentir que teve uma intuição, você aí vai começar a usar a sua mente e não a sua mente te usar. Entendeu? Se os vegetarianos são mais felizes, isso não depende da alimentação, não. Não depende da alimentação. Os vegetarianos não têm uma alimentação que lhes reforce os instintos, por exemplo. Como os instintos são reforçados pela alimentação carnívora. Os vegetarianos não são reforçados nesse nível. Já é uma grande diferença. Bem, os cães que nós temos lá onde eu estou, os cães só recebem ração quando, em último caso, porque não se sabe o que tem lá dentro, né? Os cães comem a comida que nós comemos e de vez em quando se põe um pouco de ovo em cima, mas para eles fazerem a transição. Fazerem a transição. Mas eles são do reino animal, né? Eles estão ainda no reino animal. Embora estejam em transição para o reino humano, alguns. Esses que estão em transição para o reino humano, você pode procurar compreendê-los, não é? E evitar eventualmente que eles comam muita ração, ou que comam ração. A nossa meta é não dar nada de ração para eles. Mas ainda não chegamos nesse ponto. Não, você vai conhecer o animal. Você vai conhecer o animal. E ele também se alimenta do seu afeto, se alimenta do seu amor, se alimenta da convivência com você. E você vai conhecendo o animal. E você vai mudando a alimentação dele. Você, querendo, vai acertar. Tenha fé. Você vai acertar.
Bom, muito obrigado a todos, viu? E desculpem alguma coisa.